Fala galera, mais uma vez eu, Alexandre Magalhães, na resenha com Magalhães, para falar dos times do futebol brasileiro e dos campeonatos que estão em curso. Brasileirão 2020, sétima rodada, quarta-feira, com jogos a dar com pau, muitos jogos, e jogos bons e jogos surpreendentes. Jogos bons e jogos surpreendentes. E um desses jogos bons, e para mim também surpreendente, foi o jogo entre Santos e Vasco da Gama. Eu vou explicar por que, para mim, foi surpreendente. Mas um grande jogo, mais uma vez o Santos fazendo um grande jogo, proporcionando a quem gosta de futebol uma felicidade. A torcida está muito chateada, o Cuca, soltou marimbondos mais uma vez em relação ao VAR. E um detalhe, vou dar uma cutucada sim. Vou dar uma cutucada sim. Principalmente porque aqui no canal me meteram muito malho. Todo o Brasil, talvez não saiba, foi enviado por WhatsApp, saiu aí em vários grupos. Melhor jogador do Botafogo, aí apareceu lá. Melhor jogador do Fluminense, apareceu. Melhor jogador do Vasco, apareceu. E melhor jogador do Flamengo, apareceu a tela do VAR. Justamente por causa do jogo contra o Botafogo, contra o próprio Santos. Aí falou que o melhor jogador do Flamengo é o VAR. Colocaram isso depois do jogo contra o Santos. Aí eu vou perguntar a você, meu amigo torcedor vascaíno, o melhor jogador do Vasco é o VAR? Pimenta no olho dos outros é refresco, né, cara? O que decidiu pro Vasco o empate foi o VAR. Porque a hora que o Vasco poderia decidir por meios próprios sem o VAR, o seu centroavante Ribamar pisou na bola. Como é que um cara desse joga no Vasco? Mas o Vasco fez um jogaço. O Vasco fez um jogaço, como o Santos também fez um jogaço. Mas o que foi diferencial foi o VAR. Eu não estou aqui pegando no pé da torcida. É só para lembrar que aconteceu com o Flamengo foi beneficiado, não foi roubo. Foi beneficiado que na hora de fazer a análise do VAR, o Flamengo teve a sorte do VAR dar o que aconteceu ser a favor do Flamengo, não é roubo. É tecnologia, se você não confiar na tecnologia, acaba com essa porra. Eu, particularmente, eu não gosto do VAR do jeito que é. Mas, E ontem, no jogo Santos e Vasco, o Santos também não foi roubado. Os lances foram corretos, marcados a favor do Vasco. Apesar do impedimento, fica muito esquisito, mas tem lá a tecnologia. Se não tivesse a tecnologia, meu amigo torcedor vascaíno, que provavelmente vai entrar aqui no canal falando mal de mim, se não é o VAR, o Vasco não tinha feito aquele primeiro gol. Se não tem o VAR, não ia ter aquele pênalti, porque o juiz não deu. Então quer dizer que o Vasco não joga porra nenhuma, quem joga é o VAR. Ah, meu amigo torcedor do Botafogo, do Fluminense, pode esperar, o VAR também vai a favor de vocês, você pode ter certeza. Como o VAR vai em determinados momentos contra o Vasco da Gama e contra o Flamengo. Era só para lembrar. Então, seguindo essa brincadeira que fizeram, agora vão fazer um outro quadrinho com o melhor jogador do Fluminense, melhor jogador do Botafogo e melhores jogadores de Vasco e Flamengo, o VAR. Vão ter que fazer, não é isso? O arrego, né, bicho? É chorar demais, é chorar demais. Então vamos lá, meu amigo torcedor de Santos e Vasco. Depois que eu falei isso, acho que eu vou ser bombardeado, mas também não estou esquentando muito não, porque essa é a verdade. Um dia após o outro. Um dia após o outro.
Então eu peço que você curta, compartilhe, inscreva-se no canal Resenha com Magalhães, dê o seu like, ative a notificação, coloque seus comentários e entre no nosso grupo do WhatsApp, que é o 022 9922 54 512. E se quiser ajudar o canal a crescer, aqui embaixo você pode se tornar membro. Vamos lá, galera. Cara, dificilmente algum time, quando jogar contra o Santos, vai ter um jogo ruim. A não ser que o time seja muito covarde. A não ser que o time que joga contra o Santos seja muito covarde. Porque se não for, vai ter jogo. Porque o Santos joga e deixa jogar. Joga e seja jogar. Quase todos os jogos que eu estou vendo do Santos é agradável para se ver. O resultado, infelizmente, não está chegando para o Santos. Que isso, na minha visão, não desmerecendo o Vasco, tá? Mas é uma puta de uma sacanagem. Os jogos que o Santos fez contra o Flamengo e contra o Vasco, porra, bicho, tá boa. O Santos não merecia ter perdido pro Flamengo. Não merecia. Mas é futebol. Tá tudo certo no Santos? Não, não tá tudo certo no Santos. O Santos vai reclamar barbaridade porque o que definiu os jogos, tanto com o Flamengo quanto o Vasco, foi o VAR? Foi o VAR. Mas o VAR roubou? Não. É a falta de sorte, parceiro. É a falta de sorte. Você pode questionar? Pode. O lance de impedimento do primeiro gol do Vasco. Pra mim tava impedidaço, porra. Pra todo mundo tava impedidaço. Mas tinha o lance do pé lá. O calcanhar do cara pra lá, o calcanhar do cara pra cá. É o novo futebol, porra. Igual o lance, para quem não viu, de Inter e Palmeiras. Para mim, a bola entrou no gol do Everton. O Everton, quando cai, ele cai junto com a bola. Quem não viu o lance, depois vê. Para mim, a bola entrou, mas o VAR falou que não entrou. E aí? Mas, sinceramente, pelo que o Santos vem apresentando, é uma puta de uma injustiça, mas é agradável ver o Santos jogar. É agradável, você vai ter grandes jogos. E outro detalhe, nego, tem que parar de piadinha com o Marinho. O Marinho joga bola pra cacete. Joga bola pra cacete. Vou ser bem sincero, meu amigo torcedor do Vasco. O Vasco tá muito arrumado, daqui a pouco eu vou falar, tá muito arrumado. O Ramon tá de parabéns, os jogadores do Vasco tá de parabéns. Mas se o Vasco tivesse o Marinho, o Vasco era muito mais forte. Muito mais forte. Se o Vasco tivesse o Soteldo, o Vasco era muito mais forte. Por que eu estou falando isso? Porque não tem. Tem jogadores ali, o Vasco? Tem. Mas não tem o Marinho. Na verdade, poucos times têm um jogador igual o Marinho, igual o Soteldo. Aquela linha ali, Marinho, Soteldo e Sanches, são poucos times, você vai contar no dedo, não sei nem se dá 5 times, 5 times que tenham essa linha que o Santos tem. Então, amigo, sinceramente é uma pena. Uma pena. Uma pena mesmo o resultado de não terem vindo pro Santos. A falta que o Marinho bateu, porra, bicho. Há quanto tempo tu não vê um gol de falta na seleção, parceiro? Não, em jogo normal. Teve o do São Paulo com o Hernandes, mas dificilmente você tá vendo um gol de falta, cara. E bem batida. Então, o jogo foi um grande jogo. De novo, o Vasco não foi um time que chutou tanto assim. Não foi um time que chutou tanto. Porque não é característica do Vasco da Gama chutar tanto, porque não tem jogadores que façam muito isso com essas características, apesar de a escalação do Vasco ontem, na boa, ninguém em sã consciência ia imaginar que o Vasco iria fazer o jogo que fez, cara. Então eu bato palmas pro Vasco da Gama, como eu bato palmas pro Santos. O Santos estava praticamente completo. Soteldo, Raniel, Marinho, Jobson, Sanches, o Felipe, o Alisson, o Lucas Veríssimo, completo. Mas alguém imaginaria que esse Vasco ia jogar
de igual para igual com o Santos, com um time meio desmantelado, o time estava muito quebrado. Não tinha ali o atacante, agora me fugiu o nome, que foi expulso no último jogo. Não tinha o Andrei, que joga com o Felipe Bastos, que faz. Não, o Andrei tinha. Andrei e Felipe Bastos. Não tinha não tinha os dois jogadores de ponta, o Vinícius e. Agora me fugiu o nome, rapaz. Que chato. Mas deixa pra lá. Não tinha os dois jogadores de ponta. Isso fez falta. Isso fez falta. Aqueles dois jogadores dão velocidade, dão uma imposição ao ataque melhor. E o Vasco fez um jogaço, filho. Lógico, foi favorecido de jogar contra um time que joga e deixa jogar. Porra, mas jogou. Porque vai ter times que vão jogar contra o Santos, mesmo o Santos deixando jogar, o time não vai querer jogar. E o Vasco fez uma grande partida. Grande partida. Felipe Bastos fez o gol. Muitos vão falar que estava impedido, mas o Vasco falou que não estava. Mas estava lá dentro da área. O Cano tentando e mexer. Talvez aquela bola que o Ribamar perdeu o gol nos acréscimos, se fosse o Cano, não tinha perdido. Se fosse o Cano, talvez não tivesse perdido. Foi um jogo de muito brigado, muito lutado, jogado com transições, com tabelas dos dois lados. Algumas faltas? Teve algumas faltas, lógico. Os times não queriam deixar o outro jogar. O Santos teve mais posse de bola? Teve mais posse de bola, porque é característica do Santos. O Santos chutou mais? Chutou um pouquinho mais. Mas foi um jogo franco, cara. Foi um jogo legal de se ver. Aonde o Vasco tem um padrão de jogo, tem um modelo de jogo, os jogadores entendem, e mesmo com desfalques, os jogadores tentaram fazer o que o Vasco vinha fazendo. Então, parabéns ao Vasco. O Vasco, para muitos, estava parecendo um balão japonês. Já não parece mais, porque tem uma estrutura, tem uma filosofia, cara. O Vasco vai ganhar sempre? Não vai ganhar sempre. Mas também não vai perder sempre. O Vasco vai dificultar para todo mundo. Vai dificultar para todo mundo. Eu tô muito feliz de ver o Vasco, cara. Jogou de igual para igual. Lógico, teve mais posse de bola. O Santos teve. O Santos também teve mais posse de bola do que o Flamengo. Também teve. O Santos vai ter mais posse de bola que a maioria os times. Mas os times jogam. Porque o Santos deixa jogar, faz um jogo agradável. Pode ter torcedor do Santos que não está gostando. Porque está jogando legal, deixa jogar, estava dando um jogo bonito, mas não está ganhando. Jogou 2 em casa, fez apenas 1 ponto. Mas essa fase vai passar, meu amigo santista. Você vai ter orgulho desse Santos. Vai ter orgulho, porque não foi justo o resultado do Santos. Nesses 2 jogos do Santos ter feito apenas 1 ponto, não foi justo. Como eu iria falar dos outros 2 times, do Vasco, do Flamengo? Seria justo o Vasco perder para o Santos? Também não seria. Mas a chance de ganhar acabou sendo do Vasco no finalzinho. O Ribamar, porra, Rego, chega a ser vergonhoso no jogo, jogador de futebol fazer o que ele fez. Ah, mas ele fez uma jogada uma vez. Espero o Cometa Halley passar que ele vai fazer outra. Então, cara, gostei muito do jogo. O Vasco não deu muito chute. Você pega aqui os números. Foram 9, 10 chutes em direção ao gol, 3 ou 4. O Santos chutou mais, chutou 12, 13 vezes.
teve 5, 6 em direção ao gol. O pênalti que o Cuca reclamou, mas o seu capitão falou, pô, cara, foi pênalti. Com a nova regra foi pênalti. Ele capou a bola e a bola bateu na mão dele, ele estava com o braço aberto. O cara foi honesto. Vai ter torcedor do Santos que vai criticar ele, igual teve torcedor do São Paulo que meteu malha no Rodrigo Caio. Então, lembrar no lance do Rodrigo Caio? Meteram malha, você tá, o caralho. O Alisson falou, pô, fazer o quê? Com a nova regra é pênalti. Parabéns aos jogadores do Santos. Mas vai ter torcedor que vai falar mal dele, que ele não pode admitir nunca, ele tem que morrer mentindo. Porque essa é uma característica infelizmente, de boa parte da população, é morrer mentindo. Não admitir. O Alisson admitiu. Parabéns. Gostei. É na regra, cara. Então, cara, o Santos mais uma vez fez uma grande partida. Uma grande partida. Número de faltas ficou ali em mais ou menos 40. Está mais ou menos dentro do padrão. Não ficou nem muito alto, nem muito baixo. Tipo, ontem, o Flamengo fez 5 no Bahia. O Bahia fez 8 faltas. Tá errado. Ah, mas fez poucas faltas. Por isso que tomou de 5. Tinha que ter quebrado um pouco o jogo. A falta, aquela falta tática, faz parte do jogo. E teve muita falta tática nesse Vasco e Santos, cara. Santos e Vasco. Então, cara, parabéns. Gostei muito. Jogo agradável. O Santos é um time que dá pra gente ver jogar. O Vasco me surpreendeu positivamente. Eu não esperava. Eu esperava um jogo muito mais ataque contra a defesa e não foi isso que aconteceu. Não foi isso. Lógico, o Santos teve mais volume de jogo? Teve. Mas o Vasco, quando tinha a bola, trabalhava e procurava o jogo. Procurava o jogo. Tentava, lutava, ia atrás. Correu atrás. Virou o jogo, porque o Vasco fez 1-0, né? Com o Felipe Bastos, aos 41. Não, o primeiro gol foi do Lucas Veríssimo. O primeiro gol foi o Lucas Veríssimo aos 21, cabeça. Depois o Felipe Bastos empatou no finalzinho. O Santos fez o 2-1 com o Marinho. E os 20 e poucos minutos lá, quase 20 minutos eu acho. 20 e poucos minutos, uns 25, de 25 a 30 minutos. Acabou saindo o pênalti do Vasco. E no finalzinho o Vasco poderia ter feito o gol e virado a partida. Cara, um grande jogo, parabéns. Taticamente bem jogado os dois times. Os dois times com a proposta no tabuleiro bem definidas. O Santos a gente sabe como é que joga, dificilmente vai mudar. O Vasco também a gente sabe agora como é que joga. Joga com 2 volantes? Joga, mas não é um time de retranca, até porque o seu treinador não é retranqueiro, era um meio-campista de criação, então dificilmente ele vai querer um time para trás, um time que joga para frente, se defende bem, mas joga para frente. Teve dificuldade. Thalisson, jogador do Vasco, lembrei. Teve dificuldade porque os jogadores que fazem uma transição mais rápida pelas pontas não estavam. Então isso dificultou um pouco o esquema do Vasco, mas mesmo assim, o Vasco não abriu mão de jogar, de tentar jogar pelas laterais, ir pela linha de fundo, tentar fazer tabela pelo meio, adiantar a marcação, recuar quando tem que recuar. Cara, parabéns. Parabéns aos dois times. Na boa, nenhum dos dois merecia perder. Resultado de empate foi justo? Foi justo, mas a gente fica com aquele negócio na cabeça. Pô, o que o Santos jogou, porra, merecia ganhar. Mas o Vasco também não merecia perder. Então, eu entendo a frustração, a raiva dos torcedores do Santos por causa do VAR, mas, cara, faz parte. Vai chegar uma hora que o Santos também vai ser favorecido, como já foi favorecido. É que esquecem, mas já foi favorecido.
O Internacional, muitos estão falando que ontem foi prejudicado, porque foi gol. E o VAR não deu. E o Vasco, a torcida do Vasco? Ah lá, o VAR, o melhor jogador do time rival é o VAR. E vai falar o que agora? Se não é o VAR, o Vasco não tinha feito nenhum gol. Se não é o VAR, o Vasco não tinha feito nenhum gol. Porque um gol foi validado pelo VAR e o outro foi de pênalti, foi validado pelo VAR. Então o Vasco não tinha nenhum gol. Então quer dizer que o VAR é o melhor jogador? Eu sei que é sua zoação, mas é só para lembrar, um dia após o outro, principalmente em relação de arbitragem. Falar de arbitragem, você tem que sempre lembrar o dia de amanhã. Hoje aconteceu contigo, amanhã vai acontecer com o outro, isso é óbvio. E com o Santos vai chegar o momento que a nuvenzinha vai gerar e as marcações do VAR vão ser a favor do Santos também. Só que aconteceu de sequência. Além de acontecer de sequência, a demora. Por que eu estou falando isso? No jogo Internacional e Palmeiras, esse lance, que muitos estão dizendo que foi gol do Internacional, em 30 segundos eles definiram. Nos dois jogos do Santos, foi uma eternidade pro VAR definir se foi ou não foi. Alguma coisa tá fora do normal. Será que estão de pinima com o Santos? Se isso pairar alguma dúvida, bicho, tem que parar o campeonato, porra. Tem que parar o campeonato. Eu não sou inocente. Eu sei que dentro do futebol tem um monte de interesse, tem um monte de sacanagem, tem bolsa de apostas. A gente sabe dessas porra. A gente sabe disso. Todo mundo sabe. É o computador, é tecnologia, mas quem mexe com a tecnologia é o ser humano. Pode ter erro? Lógico que pode. Mas será que é intencional? Se eu começar a pensar dessa maneira, a gente volta para o árbitro de campo, que foi colocado o VAR por causa dos erros do árbitro de campo. Se começar a achar que o que está acontecendo no VAR é intencional ou mal intencional, volta para o árbitro de campo só, pô. Mas eu sei que é duro e eu entendo a torcida do Santos. Mas Santos, vai virar, coisa vai melhorar, vai começar a ficar a favor do Santos também. Não concordo com o que o Cuca falou. Tem que dar pelo menos uma asinha pro dono da casa. Ou que é roubar pro dono da casa? Eu acho que ele, de cabeça quente, ele não pensou o que ele falou. Não tem que roubar para ninguém. Tem que ser aqui. Se não foi, não foi. Se foi, foi. Ponto. Mas esse é o futebol. Grande jogo. Parabéns a Santos e Vasco. Parabéns. Bem jogado, tática e tecnicamente. Parabéns. E o Vasco me surpreendeu mais uma vez. E, interessante, 3 times cariocas entre os 5 primeiros nesse momento. Temos jogos ainda quinta-feira, mas 3 cariocas entre os 5 primeiros. Rio de Janeiro está surpreendendo muita gente. Muita gente. Um abraço. Fui.